Nós estamos aqui hoje num podcast muito especial. Vamos falar sobre câncer, vamos falar sobre medicina de uma maneira geral, com essa galera maravilhosa que está aqui hoje, integrantes do G1 Liga, que vão explicar para vocês aqui como é que tudo isso funciona e como é que isso pode impactar na sua vida também. Mas antes, né, vamos começar aqui apresentando todo mundo. Esse aqui é o Matheus. Matheus, se apresente aí para os nossos espectadores do nosso podcast. Pessoal. Tudo bom? Eu sou o Matheus, eu sou estudante de medicina, estou no 7º semestre agora. E eu faço parte da Liga do G1, né? Eu atualmente estou no cargo da presidência. E a Liga do G1... Deixa eu anotar aqui que é o presidente, para me referir, né? Senhor presidente. Queria agradecer pela oportunidade de vir aqui e apresentar um pouco mais do nosso projeto. O trabalho de vocês devia ter mais e mais oportunidades, que é muito importante para a sociedade, não é isso? Isso. Ana Paula. Oi. Eu sou Ana Paula, eu sou do 4º semestre e atualmente eu estou no cargo de coordenadora de extensão. Muito bem. No podcast a gente vai explicando o que é uma extensão. O que é uma extensão. É bom saber. O pessoal fala projeto de extensão, tem gente que realmente não sabe o que é, não tem vivência ainda, né? Os nossos alunos que ainda não entraram, por exemplo, na faculdade. É bom para ir se familiarizando com os termos acadêmicos, não é isso? E Maria Clara, tudo bem, Maria Clara? Tudo certo, bom dia, eu sou a Maria Clara, estou atualmente no 7º semestre e hoje eu ocupo o cargo de coordenadora de pesquisa do G1. Muito bem, então nós temos aqui Matheus, presidente, Ana Paula, que é coordenadora de extensão e coordenadora de pesquisa, a Maria Clara. Isso mesmo. Só gente da alta importância aqui. Mas, gente, vamos começar aqui, tá? Falando um pouquinho sobre a questão do G1. O que é isso, né? O que essa sigla significa? Qual é o impacto disso? Como é que vocês podem descrever isso aí pra gente, pra quem está assistindo? Traduzindo a sigla, né, G1 com 2 S, é o Grupo de Educação e Estudos Oncológicos. Né? Grupo de Educação e Estudos Oncológicos. Isso Pronto, mesmo. agora ficou... Aí a gente faz parte de uma liga, né, que é um projeto de extensão da faculdade. Essa liga é vinculada a uma ONG mais antiga, que foi criada em 1992 pelo Dr. Porto. Né? É uma ONG focada no câncer de mama, né? No serviço de mastologia. E por ser da liga, a gente tem a oportunidade de acompanhar com constância os médicos de lá e tal, e tem essas oportunidades de entrar na medicina prática, né? Beleza. Essa liga, de alguma maneira, ela favorece os estudos de vocês? Vocês sentem que se tornam mais próximos do paciente? Como é que vocês pensam nisso? O G1 é uma grande oportunidade, acho que todos nós podemos concordar, né, que entrar no G1 foi uma grande diferença na nossa formação. Quando a gente entra numa liga na faculdade, a gente está entrando num grupo de estudos, então todos nós estamos focados lá em estudar sobre um determinado assunto. No nosso caso é a oncologia. Então a oncologia é um mundo, você estuda o paciente por inteiro, você vê ele da cabeça aos pés. E com o G1 a gente tem a oportunidade não só de estudar sobre isso, né, de ver a teoria, de estudar caso clínico, mas de ver o paciente, a pessoa dele. Então a gente estuda a teoria, a gente está junto lá na teoria, mas a gente também tem a oportunidade de ir na ONG e ver como é que esse serviço funciona na prática. E é uma experiência muito boa, porque a gente passa, né, não sei o que, passei em medicina, vou ver paciente, e a gente passa 4 semestres estudando bioquímica, anatomia, e a gente, assim, às vezes a gente se pergunta, por que eu tô aqui? Então, o G1 eu entrei no final do 1º semestre. O 1º semestre, assim, sempre é um colapso, porque é o nosso choque de passar de um colégio para um ensino universitário. Onde muda tudo, né? Tudo, onde você precisa achar a sua outra forma de estudar, a sua forma de aprender, uma forma de não surtar. Ajudar, né? Não tem aquele cara com um papelzinho assim, tá aqui o TD, né? Exatamente, tem essa forma de não surtar. E uma das minhas formas de não surtar foi o G1, em que eu podia me desconectar dessa coisa estritamente acadêmica, e eu chego lá no G1 e eu só fico tipo assim, a paciente. A gente atende muito mais mulheres, né, porque é sobre câncer de mama, então você tem assim uma percepção, nossa, é isso, foi por isso que eu escolhi a medicina, eu quero cuidar dessas pessoas. Você fica perto do seu propósito, né? Exatamente, isso faz as coisas continuarem, porque muito legal. Você percebe, nossa, é isso aqui, eu vou continuar, mesmo que esteja insuportável essa faculdade, mas vai dar certo. Até porque as pessoas têm aquela ilusão de que, vou passar medicina, tudo vai ser maravilhoso. Eu digo muito para meus alunos que é assim, cara, não é Grey's Anatomy. Vocês podem falar melhor do que eu aqui, né? Definitivamente não. Né? Falar, pessoal, Grey's Anatomy, todo mundo lindo, bonito, hospital maravilhoso, tem tudo, não falta nada, todo mundo beija na boca, né? E aí, assim, chega na faculdade, quais são os choques? Vamos falar aqui dos 3, o que é que vocês lembram assim, cara, choquei na faculdade? Pra mim,
assim, eu via mais a medicina, de cara, assim, eu achava que a gente ia estar em hospital, com contato com o paciente, né? E como a Paulinha falou, o começo do curso é muito aula tradicional, assim, sabe? Muita matéria que, inclusive, a gente viu de forma mais simples no colégio, como bioquímica, né? Chega lá, tem o Lene, Geogaiton. Isso. Ainda me lembro. Só de falar esse nome a gente já dá uma arrepiada, né? Dá uma tremida na base, né? Aí, a partir do S4 ali, a gente vai tendo mais contato com os pacientes e o curso vai pra frente, assim, pra... Eu acho que o maior choque da faculdade é você ir aprendendo a virar adulto, né? Então a gente chega lá e não tem mais o coordenador para pegar na nossa mão. A gente sai de uma realidade de ensino médio, de colégios bons, e a gente chega lá perdido. Não tem ninguém para segurar a nossa mão e apontar o caminho. Você tem que ir desbravando sozinho, tem que descobrir uma nova maneira de estudar, porque no colégio a gente tem o TCzinho, bonitinho, e lá não é assim. Lá a gente tem um livro de 1000 páginas para estudar em uma semana, assim, em um mês. Então tem que aprender e se desenvolvendo, né? E se conhecendo. Aquela pilha de livro, pilha de xerox, né? Sim. Vai falar em colégio bom que você falou aí, vocês duas são ex-alunas do Antares, né? Isso mesmo. E aí, saudades? Sim. Eu terminei o ensino médio aqui, eu fiz até o terceiro no Jardins, eu era do terceiro Alfa. E sim, tenho muitas saudades daquelas de chegar à tarde, tomar meu cafezinho com aquelas árvores, escutando aquele barulhinho. Eu tenho muita saudade dos professores, muita saudade. Eu chegava a dizer que era minha casinha, né? Dá muita saudade. Cara, que fofo, De né? um conforto. O pessoal do Alfa que está nos assistindo também, o pessoal atualmente, né? Ou no ano que vem, a gente nunca sabe quando é que vão estar vendo o nosso programa, porque o bom do YouTube é que eterniza, né? Atemporal, né? Eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube, o pessoal fala comigo, eu disse, estão falando sobre o quê? Eu vou olhar o vídeo, que né, nem sei o tema mais. Mas enfim, é muito bacana a gente poder tá falando de alguém que foi do Alfa, para quem está no Alfa, para quem não é aluno do Alfa, das turmas A, B, AV, enfim. Né? Acho que é importante ver essa pessoa que entrou, né? Essa pessoa que saiu do universo deles ali, porque chega uma hora que você vai ter que sair desse universo, né, maravilhoso da escola e seguir essa carreira adiante, né? E você também foi nossa aluna, né, Maria Clara? Isso, eu fui aluna do Antares da alfabetização até o 5º ano. No 5º ano eu fiz a preparação para o Colégio Militar e com o auxílio Antares, né, acabei ingressando no Colégio Militar. Você terminou no militar? Terminei no Militar, fiz os 7 anos lá. Tá bom. Gente, então maravilha isso daí. Então, realmente, essa questão que a gente falou aqui agora, até para os alunos também irem se ambientando com isso, né? Há um choque de realidade, a gente percebe assim, a gente que é professor, já ele vai dizer, cara, aquele ali vai sofrer se ele não mudar, né, o comportamento e tal. Tem alguns que ainda não amadureceram para entender isso, mas faz parte do processo. Acho que faz parte do processo para todo mundo. Isso era uma coisa até que há muito tempo eu tinha vontade de falar, porque quando você está inserido no universo, no espaço, isso eu digo a gente na faculdade também, são fases, né? Sim. Então, quando a gente está inserido no universo de ensino médio e eu preciso passar, e isso depende de tudo, isso vem muito da maturidade, né? Você é uma pessoa de 17 anos que tem que escolher sua vida e tem diversas pessoas lhe pressionando, você tem que passar, você Cada tem um manifestando seu desejo pessoal, né? Exatamente. Então você esquece às vezes de que tem algo depois. Tá, eu vou passar, mas existe algo depois em que eu preciso estar bem. E isso é muito importante porque o meu terceiro ano, né, foi pandemia, mas enfim, o meu ensino médio todo foi um período assim, apesar de bom, eu tenho muitas boas lembranças, mas foi um período muito difícil porque eu me cobrava muito. Eu era aquela aluna, pronto, o João Paulo Cláudio era um que olhava pra mim e falava, ela vai papocar na faculdade. Eu tenho certeza, ele pegava na minha cabeça e falava assim, tu se acalma, que vai dar errado, tu vai papocar. Tá fervendo o cérebro, né? Então a gente esquece que a gente precisa se cuidar até chegar, porque a gente chega na faculdade, quem quer medicina, quem quer direito, enfim, quem quer cursos, todos os cursos têm sua importância, mas tem cursos que cobram muito mais que os outros. E quando a gente chega num curso como medicina, em que a gente tem que aprender, porque a nossa conduta pode interferir diretamente na vida do paciente, a gente lida com pressão toda hora. E se você não vem se preparando desde sua adolescência a lidar com erros, falhas, a sua trajetória lá dentro não vai ser boa. Então a gente tem uma cultura de colégio, de pensar que tudo tem que ser agora e que eu tenho que dar o meu melhor para passar agora ou para passar em primeiro, e a gente esquece que a medicina não é isso. Você chega lá e parece coisa de professor. Eu também escutava isso. Eu falava,
ser é besteira. Mas o primeiro é igual ao último. Lá dentro é tudo igual. Todo mundo no mesmo patamar, né? Não exatamente. Tem essa diferença, todo né? mundo só quer aprender e ajudar e aprender a medicina para ser um médico bom. Então, o choque que eu tive foi esse. Eu falei toda essa ladainha. O choque que eu tive foi esse. Mas isso é muito importante que você está falando. Inclusive, esse desejo da medicina, eu sei que talvez o tema nem seja, a gente tinha pensado nisso, mas o bom do podcast é que vão surgindo ideias. Por isso que o podcast é altas ideias, né? Isso. Ao longo do podcast surgem outras discussões. E a gente vê hoje, eu vou abordar um tema de certa forma polêmico aqui, né? Mas é para isso que a gente está aqui também, que é assim, a gente vê hoje uma explosão de faculdades de medicina. Por um lado, ótimo, porque o sonho, né, para muita gente vai ampliar, mas a gente não sabe com qual qualidade, por falta dela, né, esse aluno está chegando. E a gente percebe hoje, eu ouvi de um médico que esteve aqui conosco também no podcast, um amigo, dele chegar para mim para dizer: João, se você realmente tiver um caso complicado, uma pessoa que sofre de algum distúrbio cardíaco, alguma coisa na família, cara, faz logo, citou o nome de um plano, que eu não vou citar aqui, e se encaminha para São Paulo. Quer dizer, parece que o estado do Ceará está vivendo um momento delicado com relação a isso. Particularmente, eu passei por um episódio esses dias de família, onde uma tia minha, já com 60 anos, chegou se queixando de muita dor epigástrica, uma dor que ia para a garganta, de dor nas costas. E quando eu comentei isso para o meu amigo, ele falou: cara, isso aí é dissecção da aorta. E aí a médica que atendeu não sequer pediu qualquer exame do coração. Quer dizer, pediu um exame, pediu uma tomografia para ver alguma coisa relacionada a pâncreas, né? Suspeitando de uma pancreatite. E chegou a dizer: não, o coração não deve ser nada. E ela morreu do coração há 2 dias depois. Então, assim, essa preocupação, vamos lá, vocês estão na UFC, que a gente sabe que cobra, eu já estive lá na UFC também, a gente sabe que pelo histórico, pelo padrão, pela forma deles trabalharem, né, é muito exigente. E por aí, vocês escutam falar disso? Vocês têm essa concepção de que existem médicos e médicos, que têm formações e informações diferentes? Como é que vocês encaram isso hoje? Que tipo de informação vocês... Eu acho que vai muito do que a gente faz na faculdade. Porque entrar na faculdade é só um passo. É o primeiro passo, mas é só um. Então eu acho que vale muito do que você faz na faculdade. Quando você entra na faculdade, se você for mais um aluno, a gente sabe que mais um aluno todo ano está se formando um bocado. Então você tem que ter o diferencial. E eu acho que, assim, até puxando para o nosso lado, o nosso diferencial, por exemplo, é estar numa liga que proporciona para a gente ter contato com o paciente, que proporciona para a gente ter contato com o caso clínico desde o primeiro dia. Então, o diferencial, acho que não é nem tanto onde você está, mas o que você faz quando você está lá. Assim, a gente fala muito da UFC, porque geralmente na UFC é uma galera que passou lá pelo Rojão do Enem, né, que tava... Assim, são períodos bastante complicados, mas a galera da UFC realmente tem essa dedicação, tem essa vontade de ir atrás. Então, uma coisa que a gente percebe, nossa, é que a gente é desenrolado, a gente vai atrás e a gente dá nosso jeito. Então, na minha concepção, não é nem tanto onde você se forma, onde você gradua, mas o que você faz durante a sua graduação. Como é o seu caminho. Como você chega também, pelo que você falou, é importante, né? Porque assim, o corre para entrar na federal, não estou desmerecendo ninguém, pelo amor de Deus, que isso não seja polêmico a esse ponto, não é desmerecer. É a forma como talvez o aluno encare a missão de médico, você tá entendendo? Assim, que é o que eu me preocupo muito com ele. Cara, ser médico, na minha concepção, não sou médico, estou de fora, entendeu? Eu sou da área da saúde, mas não sou médico. Mas eu encaro assim, mas sou professor e eu entendo que se eu chegar aqui pensando, visando status, retorno financeiro, eu nunca vou ser um bom professor. E isso se enquadra para qualquer profissão. E vocês estão falando da liga, que tem contato com o paciente, isso humaniza também, de certa maneira. Definitivamente. E faz você querer estudar mais. Sim. Então talvez sejam as razões, né, que levam a pessoa à medicina. Né? Tipo assim, eu quero ir porque eu acho que é bacana, eu acho que é bonito, vai dar dinheiro, vou ter um escritório, um consultório particular na aldeia, tá lotado, né? Tem que gostar de gente, né? Tem que gostar de gente, cara. Você tá cuidando da saúde, né? Com certeza. Você já fez uma perguntinha aqui, besta, totalmente fora do script aqui. Aquela cena que o médico vai ter que dar o aviso para a família, vocês não passaram por isso ainda, né? Ainda não. Mas já pensam nisso? A gente tem um módulo, né, que para os outros cursos é uma cadeira, que é pra gente aprender a dar má notícia. Mas eu acho que a gente nunca tá preparado para a hora de dar a má notícia, né?
A gente passa nossa formação inteira não só se preparando, como dando pequenas más notícias para os pacientes. Mas na hora de estar lá e você ser o médico principal, você ser o médico responsável, a pressão é diferente. A gente ainda não passou por isso, mas com certeza iremos passar algum dia, né? Eu cheguei a acompanhar, inclusive, pelo GEON. A gente tem, além do acompanhamento do GEON, a gente também tem o acompanhamento de ambulatório de oncologia clínica no EMOSSE. Então, eu acompanhei um oncologista e foi assim, parece que foi o dia escolhido. Eu peguei várias más notícias. Eu peguei ele tendo que falar para uma irmã que a irmã dela não tinha mais tratamento. O que ser feito no SUS, porque isso precisa, é um recorte, não havia mais formas de tratá-la no SUS. Então, eu tive que escutar e também teve uma moça, uma esposa que veio dizer que o marido dela faleceu de melanoma e foi agradecer ao médico. Então, assim, foi um dia muito pesado e no final eu perguntei, porque eu tenho muito, assim, eu não diria que é uma angústia, mas esse anseio de como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou lidar e se eu vou conseguir. E ele falou, Ana Paula, assim, eu tenho alguns anos, bons anos de profissão e todo dia é difícil. Nunca se torna fácil, nunca se torna só um protocolo. A gente chama que é o protocolo Spikes, que é uma das referências, que é como a gente sistematiza mais notícias. Mas ele fala que nunca é fácil e sempre é doloroso para as duas partes. E o que você pode fazer é acolher aquela pessoa. E voltando para a pergunta anterior, eu concordo muito com o que a Maria Clara falou, que tudo depende de qual é o seu propósito ali. Seu propósito. Porque isso a gente trabalha muito, a gente avançou muito nos cursos de medicina de deixar de ser uma coisa estritamente conteudista. E a gente tem muitas cadeiras, né, que a gente chama de módulos, que o ensino é um pouco diferente, é o ensino modular. Esse ensino modular, ele já deve ter pelo menos, eu acredito que mais de 10 anos, né? Tem. Ao invés de você ver anatomia, depois fisiologia, você vai vendo tudo junto, é isso? Isso, a gente vai vendo compartimentado, assim. Cardiologia, a gente vê anatomia, histologia, fisiologia. Tudo daquele setor. Isso é legal demais. Porque deixa de setorializar. Mas pegando o cara no que a Paula estava falando, né? No próprio GEON, a gente tem muito contato com esse tipo de situação, porque o GEON é um serviço que é meio que especializado no câncer de mama, né? Então, só uma coisa que o GEON é do começo ao fim. Isso. E na assim, faculdade? Não, o GEON é do começo ao fim do tratamento da paciente. Acho que o Matheus pode explicar melhor. Entendi. Mas assim, como eu estava falando, as pacientes, por exemplo, que vão no posto de saúde e que o médico suspeita de câncer de mama, essas pacientes são encaminhadas para o GEON. Normalmente lá elas recebem um diagnóstico final, né? O médico dá o diagnóstico por si. E ainda que seja um câncer com um bom prognóstico, um prognóstico melhor do que outros, né? Dependendo do subtipo, a reação imediata sempre do paciente é sempre choque, né? Então a gente tem que principalmente eu é claro que a gente está convivendo com isso mais intensamente, que a gente faz parte do estágio de GEON, a gente vê muito esse tipo de situação. Só complementando aqui o que eu falei, lá no GEON a gente acompanha a paciente do começo ao fim. Então, qualquer suspeita de nódulo na mama que ela tenha, o posto encaminha ela para o GEON. O GEON é um serviço de diagnóstico em mastologia e lá a paciente chega para a primeira consulta dela. Então ela chega para a primeira consulta, mostra os exames, se ela tiver, fala com o médico e aí começa o segmento dela. Então ela chega lá, às vezes antes de receber o diagnóstico. Ela faz os exames no GEON, recebe o diagnóstico lá. Depois que ela recebe o diagnóstico, ela é tratada lá. Então assim, a paciente lá pode fazer a mamografia dela, o ultrassom dela, pré-diagnóstico. Ela recebe o diagnóstico dela lá com os médicos do GEON, que são mastologistas maravilhosos, que a gente tem o prazer mesmo de aprender com eles. Essa ONG, ela é sustentada pelo governo federal? Isso, ela é vinculada ao SUS. Ela é vinculada ao SUS. Mas ela também recebe muito auxílio de empresas privadas, né? Por exemplo, o Lions Club, que é quem inclusive cede o lugar pra era gente. deles, né? Eles cederam o espaço. Fica onde? Na Parquelândia, ali na Parquelândia, rua a sede principal. Papi Júnior 1511. Na rua do ICC. Na rua do ICC. Então, só finalizando aqui, depois que a paciente recebe o diagnóstico, ela é tratada pelo GEON. A cirurgia dela é pelo GEON e o GEON encaminha também para químio, para rádio. Então, assim, realmente é um serviço que pega a paciente lá no comecinho pré-diagnóstico e acompanha ela até depois do tratamento do segmento. Então, a gente tem o prazer e a gente tem a oportunidade
de poder ver toda essa parte do segmento com o paciente. Então, assim, é uma oportunidade muito engrandecedora para qualquer estudante de medicina. Você poder ter esse contato, você poder ter essa vivência de médico, de ter esse contato com o paciente. É realmente, para mim, foi a melhor escolha que eu fiz durante a minha graduação, foi ter entrado no A gente vê GEON. que ela fica feliz, né? Ela Foi a hora que ela falou mais. Né? Mas assim, além do, como a Clara falou, além do atendimento, tem muitos serviços lá de mamografia, de ultrassom, né? Lá tem biópsia também, que é onde normalmente é um exame com um diagnóstico mais certeiro, que os pacientes têm uma suspeita maior, né? Então é realmente um serviço muito, muito rico. Que bacana. E desmistifica um pouco aquele medo, né? Porque assim, eu acho que existe um medo generalizado do câncer. Eu, por exemplo, morro de medo, assim, certo? Na hora que eu vejo alguma coisa, câncer, não sei o que, eu já pulo a notícia. Eu estudo, porque tem que dar aula, já olho, já fez parte da minha faculdade também, mas é uma coisa que me faz tremer, né? Principalmente porque a gente sabe que tem fatores genéticos aí, né? A gente fica, caramba, que foi que eu herdei, né? Eu digo muito pro meu pai, cara, eu queria ter herdado outras coisas. Tipo, não que a gente não tem câncer lá em casa, não. Meu pai tem problema renal, pressão alta já herdei. Eu falei, eu queria ter herdado terras, cara, apartamento, sei lá, né? Um passaporte europeu. E aí, você ia falar? Eu ia falar. Deu um branco. Alzheimer lá também. Tá, câncer. Lembrei. A gente, um dos objetivos do GEON é exatamente isso. A gente tem as extensões, né? Agora eu vou trazer para minha ossada. Eu sou coordenadora de extensão. O que é a extensão, né? Nas ligas. É levar o conhecimento que a gente tem na faculdade, ou seja, que a gente ganha da faculdade e retornar ao público geral, à população. Então, o que é que eu faço? Pronto, sendo prática. Eu organizo ações em que a gente vai falar de câncer, a gente vai falar de HPV e câncer, vai falar de câncer de pulmão, aí a gente vai para as escolas, vai para empresas, vai para comunidades. Então, só para quem está nos assistindo, perdão a interrupção, então é ela, viu, pessoal? Quem está interessado em levar o GEON para sua escola, para sua empresa, para esclarecer mais, está aí. Ana Paula, deixa eu contato, Ana Paula. 85. Se não puder, deixa o arroba, né? Então eu vou deixar o arroba que é melhor. Que é arroba GEONliga. Arroba GEONliga, falem lá. E se quiser, 2 S, né? 2 S. E não é o GEON Ceará, que tem essa... É o GEON Liga. Essa confusão, porque o Instagram do GEON... O GEON Liga, então, ele é uma ramificação do GEON. É uma ramificação acadêmica. É um projeto estudantil vinculado, né? Show. Tá bom. Então o GEON Liga, tá? Para quem quer solicitar a presença desse time aqui, dessa liga. Exatamente. Da justiça. E falando assim, sobre o câncer, a gente tem muito isso. A gente, nas extensões, a gente pergunta: o câncer é uma reta final? O câncer é sinônimo de morte? O que vocês sabem sobre câncer? Vocês têm medo de câncer? E o nosso objetivo é falar sobre prevenção. É falar sobre, o câncer ele não é um mal assim que a gente, como é que eu posso falar? Um mal irremediável ou que eu tenho aqui que viver intensamente porque ele uma hora vai chegar. Não é isso, com certeza. Tem fatores genéticos, o câncer é uma coisa muito complexa. A gente estuda e a gente vê que é uma coisa assim, é um mundo. Mas a gente trabalha, a gente fala e faz as ações justamente para dizer como fugir dele, como eu fazer as minhas ações que possam me prevenir, me proteger de ter o câncer. E essa é a nossa missão, falar sobre prevenção, falar sobre câncer. Não é uma coisa aleatória, né? Porque tem gente que diz assim, não, eu sei os fatores que podem, tabagismo e tal, né? Alimentação ruim. E tem gente que fala assim, mas fulano de tal, caramba, era tão saudável e mesmo assim teve. Mas tinha um fator genético ali. Então não é aleatório. Era exatamente sobre isso que eu ia falar, né? Você falou da genética e eu já puxei para esse lado. Então, assim, a gente tem os fatores que a gente pode modificar e os fatores que a gente não pode. Então, por exemplo, nosso gene, a gente não pode mudar isso. Nossa idade, nosso gênero. Ainda, né? Por hora. Por hora. Exatamente, são coisas que a gente não pode modificar. Então, por exemplo, a gente sabe que o câncer de mama, ele é mais incidente em mulheres. Eu não posso mudar o fato de que... Até isso é bom falar. Eu até me lembrei agora de um caso engraçado. Quando você estava falando aí, eu até acho que eu ri por dentro aqui, porque eu me lembrei de uma pergunta que o apresentador fez. Câncer de mama tem homem? Tem. Sim. O homem tem mama. Mas é muito mais raro, né? É muito mais raro. Teve um apresentador que fez... Eu não vou dizer programa nem nada, mas o cara perguntou, o apresentador perguntou para o médico por que tinha mais incidência de câncer de próstata em homens do que em mulheres, né? Então, assim,
É por isso que às vezes na aula de biologia a gente fala, cara, você pode até não prestar atenção nisso aqui pro Enem, pro vestibular, tipo, não quero, entendeu? Mas pra vida é essencial. Então são esses cuidados, né? Eu queria até chamar a atenção, eu vou falar até como professor de biologia aqui, chamar a atenção que tem coisa que não é matéria de prova. Tem coisa que é vida. Exato. Que você precisa entender, né? Então, essa questão de que tipo de câncer que eu posso ter, se vocês puderem falar disso no final, mais pra frente também, né? O que é que você deve olhar, a questão do autoexame. Então, acho que o Universo também é um podcast que vai dar aqui umas 16 horas, né? Uma coisa que eu acho, como você falou, né? Tem o que a gente pode mudar e tem o que a gente não pode mudar. Então, o que é que a gente trabalha nas nossas extensões, né? Como a Paulinha falou. A gente vai para diversos locais, a gente vai para comunidades também. E a gente fala sobre o que é que a pessoa pode mudar, no que é que eu posso interferir. Então a gente sabe que todo mundo tem um risco de ter câncer, de ter algum tipo de câncer, mas tem algumas coisas que fazem esse risco aumentar. Então, por exemplo, a obesidade, sedentarismo, tabagismo, muitas vezes tem cânceres relacionados também com o abuso de álcool. Então, o que é que eu posso mudar? O que é que eu posso intervir? Então a gente pega essas extensões e a gente vai na comunidade, vai em empresas, assim, né, para quem deseja esse conhecimento, a gente vai lá e a gente dá, não é uma aula, não é uma palestra, a gente tem uma conversa sobre esses fatores. Onde é que eu posso intervir, onde é que eu posso mudar e diminuir esse Vocês vão em igrejas também? Já receberam Se convidar, ainda não recebemos, mas se convidarem, nós iremos também. Padres, pastores. Nosso objetivo realmente é disseminar essa informação, porque a gente sabe que munir a população de informação é realmente a gente conseguir prevenir esse câncer. E as extensões, normalmente, que a gente faz são bem diversificadas, né? A gente faz o G1 nas escolas, que a gente apresenta temas introdutórios à oncologia para os estudantes, né, de forma simples. A gente faz o G1 nas praias também, que é mais no Dezembro Laranja que a gente faz, né? Fala com os ambulantes, fala com os profissionais das barracas sobre o câncer de pele. Né? A gente faz diversos tipos de ações. Então. Outubro Rosa, Novembro Azul. Inclusive está chegando. Normalmente a gente vai para empresas. Todas as cores, né? Aquela caixa de Faber-Castell 12 cores. Totalmente. Cara, que bacana isso daí. Que bacana, porque desmistifica, né, a questão da... Porque realmente, algumas coisas, algumas doenças, eu me lembro que meu avô era diabético, a gente tinha que ter um protocolo para falar com ele, mas que a gente sabe que não é assim hoje em dia, né? E por outro lado também, a biomedicina, de uma certa maneira, a pesquisa, né, de DNA, a engenharia genética tem avançado. Será que, por exemplo, tem essa técnica nova do CRISPR, de repente isso aí pode auxiliar, né, a gente saber que pode fazer uma modificação genética num ser humano, isso é maravilhoso. Agora, vamos lá. Em termos de tratamentos, a gente ainda continua com o quê? Como é que se trata o câncer? Porque a pessoa tá diagnóstico, beleza. Vai lá. A gente tem não é errôneo, mas a gente tem um pensamento de juntar todos os cânceres num bolo só. O câncer é uma palavra muito vasta. São mais de 200 doenças incluídas nesse nome câncer. Então, cada parte do nosso corpo pode ter um câncer. Tem câncer de pulmão, câncer de mama, câncer de próstata, enfim, se eu vou falar. E em cada órgão tem ramificações. Então, o que a gente pode dizer? Que o tratamento, o atendimento, ele é muito personalizado, porque depende desde o macro até o micro, depende de qual é o tipo de tumor, depende dos receptores que estão naquele tumor, porque, por exemplo, no câncer de mama, a gente tem um certo receptor, a gente tem uma certa ligação com os hormônios femininos. Mas se aquele tumor daquela mulher não for o que a gente chama de estrogênio positivo... Não tiver a sensibilidade, né? Não tiver a sensibilidade, a gente não vai dar certo tratamento. Então, assim, quando a gente fala de tratamento, abordagem, isso depende muito do paciente. Então, qual é o quadro? Qual é o câncer? Qual é o prognóstico? Não é como uma dor de cabeça que chega ali, qualquer não resolve. Definitivamente não. É uma coisa bem complexa. Então, é até difícil a gente falar aqui sobre tratamento. Porque chega no consultório e fala assim, alguém me falou que o tratamento só é esse. Mas aquele médico está fazendo o quê? Está fazendo com base no seu tumor. A gente diz que é um microambiente tumoral. É assim, cada tumor realmente é um ambiente. Cada tumor muda de pessoa para pessoa. Cada tumor tem fatores genéticos, tem fatores moleculares que diferem de pessoa para pessoa. Muito complexo, né? Exatamente. E aí, vamos lá. A pessoa chega lá falando das más notícias para não falar das boas. Mas o cara chega e diz assim, você tem um tumor, mas é benigno. O que é que isso significa para o leigo? Assim, vamos dar uma explicação leiga, tá? Certo. Não precisa dar uma explicação acadêmica, não. Para ver se o nosso objetivo do podcast é que mais e mais pessoas que nem são do ramo, nem são da área, né, entendam o seu dia a dia.
só sobre essa questão do público leigo, né? Inclusive a gente tem um podcast, que é o Geoncast, que a gente fala dos mais diversos tipos de câncer com informatividade, né, para o público leigo. Então a gente fala de uma maneira mais simples. Então quem quiser ver essa particularidade de subtipo de câncer, a gente está com o nosso podcast. E sobre essa pergunta dos tumores benignos, eu acho que o Matheus está querendo falar aí. Só acrescentando em relação ao podcast, a gente convida profissionais especializados. Isso. Então a gente faz uma conversa bem descontraída, bem simples. Eu ouvi um bem legal. E tá disponível. Sobre anemia, se eu não me engano. Mas só recapitulando, qual foi a última pergunta? A última pergunta é, o cara recebe um diagnóstico lá, seu tumor é benigno. Certo. O que é que isso significa? Ou maligno, o que é isso? Normalmente uma explicação bem... Sim, o prognóstico do paciente seria melhor, né? Que seria a projeção, assim, como eu vou ficar de saúde daqui a 5 anos. Seria bem melhor no caso do tumor benigno. Particularmente na mama, né? Que é o que a gente está acompanhando mais agora. Se o nódulo estiver crescendo muito, apesar de ser benigno, se estiver crescendo muito nos últimos anos, aí você faz a retirada. Mas assim... a sobrevida do paciente não muda. Desculpa, benigno você nem precisa tirar. Não. Você precisa tirar se tiver um crescimento. Ah, entendi. Entendeu? Se ele estiver lá de se boa... ele ficar estável, assim, não... Você acompanha. Você sempre acompanha. Qualquer tipo de nódulo, você dá o acompanhamento, dá o segmento. A questão é que o nódulo benigno, ele, para você operá-lo, né, você precisa de muito mais critérios do que o nódulo maligno, que realmente a gente tem que atacar ele com todas as armas que a gente tem. No caso do nódulo benigno, também tem a particularidade que fica muito a critério da paciente. Se ela está incomodando, sabe? Mesmo se estiver estável, se estiver incomodando, se estiver esteticamente desagradável, ela pode optar por fazer. E agora explicando assim, qual é a diferença, né? Qualquer mudança de volume no nosso corpo, como uma espinha, é um tumor. Então, uma tumoração é qualquer mudança de volume. É qualquer crescimento celular normal. Não, qualquer crescimento. Pode ser, por exemplo, a espinha pode ser de pus. Sendo que a gente tem um crescimento por uma multiplicação anormal de células. Isso a gente chama de neoplasia, que é um tumor por uma multiplicação anormal de células. Nessa multiplicação, a gente tem as divisões, que é o benigno e o maligno. O que é o benigno, falando assim? Esse crescimento ele está mais lento, ele está mais contido e ele não é agressivo. O maligno... O que é que você chama de agressivo? É multiplicar-se? É o que eu vou falar agora. O maligno, o que a gente caracteriza mais, a gente diz assim que isso é maligno, é a capacidade de metastizar. O que é metastizar? É tanto de invadir tecidos circundantes, por exemplo, na mama, de invadir tecidos próximos à mama, invadir toda a mama, por exemplo, como de ir a lugares à distância. No caso do câncer de mama, os mais são cérebro, ossos, fígado. Então, essa diferença é porque o benigno, geralmente, não tem essa capacidade de metastizar, ou seja, de fica lá na quadro. Exatamente, o crescimento é lento, na maioria das vezes. A gente não pode dizer sempre na medicina, né? Mas o crescimento ele é mais lento e menos agressivo ao paciente. E foi o que o Matheus falou. Ana Paula, mas tem tumores malignos que crescem absurdamente e podem gerar desconforto para o paciente? Pode. Aí a gente tira. Teve um paciente agora, eu vi no Instagram, muito rápido, não sei se vocês viram, mas também se não viram, ninguém nem comenta, mas tirou um tumor de 40 e poucos quilos. É possível ter um tumorzão gigantão Na assim? verdade é comum. Eu estava tendo aula, né, de patologia, e aí o professor falou, o patologista, ele que avalia nessas peças, tanto de necrópsia quanto de cirurgia. Então ele falou assim, se fosse colocar no jornal todas as peças de mais de 40 quilos que eu já peguei, não ia ter mais notícia. Ia ter mais página, né, no jornal. Assim, eu acho que não é que seja comum, mas não é tão raro quanto a gente pensa que é. Comum não é, né? O comunzão é aquele beabá, aquele tumor pequeno, médio, mas realmente é muito mais do que o que a gente vê no jornal. Tem casos muito comuns de tumores benignos, de paciente vindo do interior, né? Isso acontece muito aqui, principalmente no G1, a gente já viu alguns casos de tumor bem realmente exagerado. Tumores grandes. Isso mostra a negligência, né? Porque como foi que por exemplo, agora a no G1... negligência ou a falta de espaço para que a pessoa se trate, né? Porque, assim, a negligência que eu digo nesse sentido, a negligência do serviço de saúde. Sim. Porque o que levou aquela, por exemplo, no G1, né? O que levou aquela mulher a ver que a mama dela estava triplicada de tamanho e ela não tem acesso? O que fez todo o contexto social dela, familiar, enfim,
O que fez aquela mulher não procurar o serviço de saúde quando ela viu que a mama dela estava inchada, vermelha? A gente já chegou caso de chegar lá no G1 com a mama necrosada. Meu Deus. De gente não conseguir chegar perto da idosa porque estava fedendo a mama dela. Então, assim, a gente vê que é um descaso. É realmente... Por isso que a gente precisa falar sobre isso. Eu acho que a questão então, mais... solta a voz, aqui é o lugar. Eu acho que a questão é mais a falta de informação mesmo. E é isso que a gente, como Liga, é isso que a gente veio aqui no podcast Antares falar, realmente é abrir a mente e conscientizar e dar informação. Se a gente der informação para as pessoas, tenho certeza que o diagnóstico poderia ser mais precoce. O diagnóstico precoce a gente consegue tratamentos mais eficazes, prognósticos melhores. Então realmente é isso, dar informação, levar essa informação para que a gente realmente possa ter uma chance melhor de cura. Fazendo esse apelo até, porque eu acredito que para o público geral seja uma mistura daquele medo que eu falei, né? Todas aquela concepção, eu tô castigado por Deus, né? Eu tô desabençoado, eu tô sei lá o quê, uma maldição, foi o capeta, né? E inclusive não, você pode ter um padre, um pastor com câncer, ninguém, né, tá longe, tá livre disso. E também o medo de não ser atendido. Porque a gente pode até aproveitar esse espaço, né, exercendo o nosso papel de cidadão, porque eu não sei mais uma vez em que época, né, você está nos assistindo aí em casa ou nos ouvindo aí no Spotify, mas a gente está numa pré-campanha para presidente, para governador, para deputados, né, federal e estadual. E a promessa sempre é a mesma, né? Inclusive tem um dos candidatos a governador falando muito sobre a questão do câncer. Não sei se vocês se ligam, também não posso falar o nome aqui, né? Mas tem prometido muito, como tem outro que está há 20 anos fazendo propaganda da segurança pública, e a gente sabe que a coisa não muda, a questão dos hospitais, enfim. O que é que a gente pode cobrar? De que maneira a gente pode dizer, autoridades, peraí, cara, né? Nosso sistema de saúde, e vou deixar outra pergunta já no ar. O nosso sistema de saúde é bom para o combate ao câncer? O que eu posso dizer? Macro temas como educação, saúde, eu enxergo dessa maneira, é uma opinião pessoal. Não é um projeto de governo, é um projeto de Estado. Então, o que não vai ser, a gente tem uma visão assim bem utópica, e isso vai da falta de informação, e essa falta de informação é intencional. Não é quisto que a população saiba eleger, saiba votar, porque isso não é agradável. Mas por quê? Porque esses assuntos, eles não são um projeto, aquele político, ele não vai me salvar. Seja ele o deputado, seja ele o vereador, seja ele o presidente. Boa. Eles não estão ali como papel de herói, eles estão no papel como gestão. Eu não preciso escolher um ícone. Inclusive, não está fazendo mais do que a obrigação. Exatamente. Você que está prometendo aí, você não está fazendo, irmão, mais do que a sua obrigação. E se você não fizer, você é um cara que não tem palavra nem Então, como ser saúde humano. e educação são projetos de Estado que devem ser continuados de forma presidente muda, governador muda, devia ser algo que ser continuado. E falando sobre o SUS, na faculdade, principalmente a gente que é da UFC, da faculdade, a gente trabalha assim, intrinsecamente, né? A gente é vinculado assim, de maneira mais direta possível ao SUS. E eu acho que é até um dever nosso a gente defendê-lo, porque... Bacana. Porque a gente chega lá e quando a gente não está na faculdade, a gente fala, não, o SUS é isso, o SUS é aquilo. Eu não estou aqui no papel de dizer, meu Deus, o SUS é perfeito e ele não tem nenhum furo, ele não tem falhas. Não, ele tem bastante falhas. Não tem esse sistema que não tenha, né? Exatamente. Então, precisa de melhor gestão, precisa de melhor recursos, precisa, sim, tem filas enormes, mas é aquilo. Se a gente tá ruim sem ele, imagine sem ele. Porque e é uma coisa que o recurso poderia já dar um alívio de, sei lá, 80%. Porque a gente sabe que a gestão, o sistema, a maneira de organização é muito bacana. Então, e trazendo assim agora para o lado da saúde. O SUS, ele é uma coisa tão complexa que não dá pra gente falar aqui. O SUS vai desde o saneamento básico até uma vacina. Não tem uma pessoa no Brasil que não utilize do SUS. Então, se todos os seus filhos estão vacinados, eu espero que estejam, se todos os seus filhos estão vacinados, se você recebeu a vacina do Covid. Exatamente. Se você tem na sua casa, você vê que o seu alimento está seguro, porque a Anvisa também faz parte, todo isso aqui, você passou pelo SUS. Então, assim, é um sistema que ele não deve ser, como é que eu posso falar? Ele não deve ser
julgado na maneira de ele não deveria existir, ele deveria ser melhorado, porque é um avanço realmente brasileiro, reconhecido. Deveria receber mais verba, inclusive. Mais verba, mais... Né, é reconhecido internacionalmente como um dos melhores sistemas. Exato, como a Ana Paula está dizendo aí, às vezes a sensação que eu tenho nos meus 43 anos de brasileirismo, né, menos 4, daqui a pouco eu explico, 43 menos 4, que é assim, cara, a gente vê que o Brasil tem projetos maravilhosos. A vacinação do Brasil é exemplo no mundo também. A questão é que, eu estava dizendo isso em sala de aula ontem, como é que você vacina se a vacina não chega? Como é que você opera se o equipamento está quebrado? Porque para operar, o pessoal pensa, vamos me operar. Cara, tem uma bateria de exames de acompanhamento do paciente, tomografias, exames de sangue, né, e tudo que mais que se faz. Então o sistema tem que estar funcionando por completo. Quando eu digo 43 menos 4 anos eu não passei da minha vida no Brasil. Então eu tive uma experiência com o NHS, que todo mundo louva, né? Cara, é muito bacana, porque na época da pandemia, às terças e quintas, às 8 da noite, lá em Londres, todo mundo, nessa época eu estava em Swindon, que é uma cidadezinha do interior, todo mundo das casas iam para a rua para bater palma para o NHS. Ou seja, nem sendo o melhor sistema, eles sabem reconhecer e louvar. Valorizar, né? E valorizar. Ou seja, a gente precisava disso também, né? Aqui no Brasil, e cobrar. Porque não é só eleger. A gente parece que só faz uma via da coisa. Sim. E eu sei que isso afeta o trabalho de vocês, né? Mas vamos continuar esse bate-bola de informação? Pode ser? Bora lá. Se você estava falando da verba, eu lembrei muito puxando agora pro meu lado, né? Lembrei muito da pesquisa. Lá no G1 a gente tem um ponto muito forte. Só voltando um pouquinho, né? A gente é uma liga acadêmica. Então, o que é uma liga acadêmica? A gente trabalha no tripé acadêmico. Então, a gente trabalha na extensão, que é o caso aí da Paulinha, que está sempre buscando levar esse conhecimento, disseminar esse conhecimento para a sociedade. A gente tem a parte do ensino, que a gente também é esse mesmo fito, de compartilhar o que nós sabemos. Então, o ensino é tanto entre um ligante e outro, como entre a gente com as escolas, o João nas escolas, enfim. E a gente também tem a parte da pesquisa, que é a terceira perna. E eu sou coordenadora de pesquisa, é uma paixão pessoal minha. E lá no G1 a gente faz muita pesquisa. A gente realmente, assim, tem nossos médicos lá, eles realmente estão ávidos pelo saber, descobrir coisas novas. E a gente vê muito que essa parte de pesquisa aqui é um pouco complicado, né, no Brasil como um todo. Então o pesquisador aqui no Brasil, ele sofre. Um pouco para ser boazinha, né? Eu tô sendo bem eufêmica, né? Não tô usando palavras muito agressivas, mas assim, ser pesquisador no Brasil, querer fazer pesquisa, querer fazer ciência aqui, é difícil. Então, realmente a gente lá no G1, a gente ter esse contato com pesquisa pra mim é de brilhar os olhos. Você vê o que eles conseguem fazer, se você tiver o recurso, se você tiver um profissional que queira, o que você consegue fazer com pesquisa. Por ser uma raridade incrível. tão grande, a gente valoriza tanto, né? A gente valoriza demais. Lá no G1 a gente tem muita pesquisa com a questão genética, né? A gente vê as mutações genéticas, a gente tem essa parte da oncogenética, e é muito legal pra gente como estudante poder ter acesso a essa parte da graduação, que muitas vezes as pesquisas que a gente faz é pesquisa em computador, analisando dados. Lá não, a gente vê pesquisa de experimental, e é fascinante. Estão mapeados os tipos de câncer? Ou seja, a gente sabe câncer de tireoide, isso aí tem um mapeamento genético já que vocês estudam, não tem? Como é que funciona? Ainda é uma área que tem muito a ser desenvolvida, né? Assim, existe os painéis genéticos, que a gente chama, né? Uhum. Por exemplo, quando uma paciente tem um câncer antes dos 40 anos, né? Quando a paciente tem 2 parentes de primeiro grau, seja pai, mãe, filho, né? Com câncer de mama, a gente começa a suspeitar que existe alguma coisa ali genética, algum perfil genético. Então, esses painéis, né, eles são feitos a partir do estudo dos genes, mas assim, o genoma humano ainda não foi completamente codificado, né? Então, existe muito a se desenvolver nesse aspecto. Tem uma variedade muito grande, né? Então, tratando assim, é essencial que a gente entenda como que os tumores são formados de maneira lúdica, para a gente entender a influência de todos os fatores que a gente fala, dos fatores de risco que a gente fala. O que é um fator de risco? Aumenta a minha probabilidade de ter aquele câncer. Então, o que é? Pronto, o nosso corpo ele é formado por trilhões de células, certo? Tudo bem. Essas células, eles têm aquela manual de instruções que é o DNA, né? O nosso material genético contido em cada célula.
E como eu falei, as neoplasias, elas são uma multiplicação anormal. A gente sabe, né, a gente estuda na biologia com o senhor, que tem os processos de replicação e morte celular, ou seja, um ciclo de vida como qualquer coisa. As células são originadas, elas se replicam, fazem suas funções, enfim... E as bichinhas ainda têm aqueles sinaizinhos para dizer, essa aí deve continuar, essa deve morrer, né? Exatamente, e tem a morte celular. Sendo que, o que acontece para dar errado? Eu costumo falar muito nas extensões, de que se vocês estão fazendo um manual de instrução, vocês compram, sei lá, um aspirador e você tem um manual de instrução, você concorda se uma informação faltar, ou se uma informação vir trocada, ou se uma informação vir duplicada, se tiver alguma mudança naquele material de instrução, você acha que o aspirador vai dar certo? Não vai. Então, isso é o que a gente chama da mutação. Se tiver alguma alteração naquele DNA, e essa mutação, você pode ter nascido com ela, que é o que a gente chama dos fatores genéticos do câncer, e essas mutações podem ter sido adquiridas. E o que é a mutação adquirida? São os fatores de risco, ou seja, aquele cigarro que você está fumando todo dia, ele está alterando o DNA das suas células. O estresse. Tudo que produz uma forma de agressão àquelas células. Tem umas pesquisas que falam que o cortisol também está muito ligado a arrancar pedaços de cromossomo, senão linguagem bem aberta, né? Bem simples. Sim, em relação ao que a Paulinha estava falando, existem alguns genes já mapeados, né? Apesar do nosso conhecimento não ser completo a respeito do genoma, existem o BRCA1, o BRCA2, que tem uma relação muito, muito grande com o câncer de mama, o PALB2, né? Já caiu no Enem, se eu não me engano, falando do BRCA. Caiu. Então, sobre os genes, né? Assim, em cada câncer, a gente tem um conhecimento de que tem genes que são muito importantes. Tem genes fundamentais como o P53, que é o guardião do genoma, né, que a gente chama. Mas, assim, a gente tem noção de absolutamente todos os processos genéticos e moleculares envolvidos? Não. Ainda há muito a ser descoberto. Mas a gente tem um básico. E aí, com o básico, a gente vai conseguindo falar sobre ele. Talvez a gente, num próximo momento da medicina, a gente trabalhe muito mais na prevenção, né? O ideal seria trabalhar na prevenção, né? E a gente tenta, né? Tratar a doença é bem mais difícil do que prevenir a doença. Seria muito mais fácil fazer uma grande campanha e prevenir a doença de se instalar do que tratar todo mundo que... Vou fazer uma comparação bem grosseira com a medicina, bem injusta com vocês, assim. Mas é mais ou menos assim, cara. A gente sabe que tem carro que dá um defeito porque o cara nunca foi fazer uma revisão. E tem aqueles que, né, você faz revisãozinha bonitinha lá na loja, carimbinho, 6 meses e tal. Então, se a pessoa de repente tivesse esse comportamento de prevenir, principalmente se olhar para o histórico de família que ela tem, né? Talvez ela tivesse aí já um prognóstico, uma vida mais saudável, né? Uma longevidade maior, uma longevidade elisabetana, né? Por isso que a prevenção secundária é tão importante, né? O rastreamento do câncer de mama. Esse tipo de prevenção seria primária, né? Antes da doença se instalar, mas a prevenção secundária com o diagnóstico precoce para facilitar o tratamento, né? Seria o método ideal que a gente tem acesso hoje, né? Show. Aproveitando falar, né? O Outubro Rosa está chegando. Então, o que a gente pode falar? Como a Maria Clara diz, a gente tem... todo esse processo ele passa pela informação. Não tem como eu buscar, por exemplo, buscar ajuda, eu reconhecer que algo está mudando na minha mama se eu não conheço, eu não tenho informação. E uma das nossas missões como GEON Liga e GEON ONG é levar informação sobre câncer, não só sobre câncer de mama, mas nesse contexto câncer de mama, para a população. É o mais numeroso? É o mais numeroso e é o de maior incidência e mortalidade em mulheres. Isso. Quem morre mais de câncer? Mulher ou homem? Eu não tenho isso. Depende do câncer. Tá, num geral, assim, não tem. Morrem em igual quantidade, homens e mulheres. Em relação ao câncer? Câncer em geral. Se eu disser assim, câncer, porque eu sei que tem milhões de tipos, né? Mas, cara, tipo assim, câncer pega mais quem? Mulher ou homem? Eu não saberia te dizer essa informação. A gente costuma compartimentar muito, né? Assim, as mulheres... É complexo dizer. Eu entendo. Câncer de pulmão, aí tem vários outros. Então, na mulher, o campeão seria mama? O mais comum é o câncer homens. de pele, não melanoma, que seria um câncer com um prognóstico melhor, assim, que não tem tanta mortalidade. Mas o câncer de mama é o segundo mais incidente, né? O segundo mais comum. Primeiro é de pele. Segundo é o de mama. Só que o de câncer de mama tem uma mortalidade muito mais grave. E o que é que pega mais os homens? Próstata. Próstata, pulmão é muito e comum. cólon e reto. Cólon
falando aqui, câncer intestinal, por exemplo, eles têm uma incidência muito alta, tanto nas mulheres como nos homens. Tá. Fatores que a pessoa deveria, de repente, se puder, né, falar isso. Tipo assim, tá, câncer de pulmão, vamos lá, não fuma. Não fuma. Câncer de mama, não o quê? Ou então faz autoexame. Existem muitos fatores de câncer de mama, eu acho, cara. Eu acho que câncer de mama, a gente atuando na prevenção, né? A gente tem muitos fatores preventivos que a gente fala. Os fatores de risco, por exemplo. Fatores de risco viva uma vida saudável. É muito difícil a gente falar isso, né? Viva uma vida saudável. O que é a vida saudável? Você se alimentar bem, você fazer exercício, viver assim, sem excessos é o ideal. Mas também tem fatores no câncer de mama que a gente chama de fatores preventivos, né? O que é que eu posso fazer? Então, a amamentação, por exemplo. A amamentação é um fator preventivo. Legal. E isso é importante a gente falar, né? São conhecimentos que nem muitas pessoas têm. Então, a gente, na nossa extensão, a gente fala muito isso, sobre os fatores preventivos, onde é que a gente pode atuar. A amamentação é um deles, é um dos fatores preventivos mais conhecidos, né? Mais estudados sobre o câncer de mama. Então a gente, como a Maria Clara falou, tem os fatores evitáveis e os fatores não evitáveis. E qual é a nossa missão de falar? Não é para você surtar se você tiver um fator não evitável, mas é preciso que você saiba que você tem um fator de risco para essa busca ser precoce, para o seu cuidado ser precoce. Porque se eu sei que eu tenho um X risco de ter câncer de mama, eu vou me atentar, entendeu? Eu vou fazer o meu rastreamento. O que é o rastreamento? É a gente aplicar um exame em toda a população com o objetivo de achar alguma doença, por exemplo, aqui o câncer de mama. Então, se eu percebo que minha mãe teve câncer, eu tenho esses fatores aqui que eu estudei e vi, alguém me falou, o Jean foi falar que tem esse fator de risco, então eu vou fazer os meus exames. Tipo a Angelina Jolie, viu? A mãe dela teve um câncer agressivo, dando um exemplo aqui que eu acho que é bem arroz simbólico, feijão, né? Simbólico, muito comum. Aí ela foi lá e fez a mastectomia, né? Fez a mastectomia completa das duas mãos. Completa, né? Bilateral. Então foi um negócio bem agressivo. Mas com o dinheiro que ela tem, ela bota eu digo pros alunos, não necessariamente. Às vezes a mastectomia bilateral é quando a paciente ela faz esse painel genético e ela vê que ela tem esse risco muito aumentado. Ela normalmente já tem um tumor em determinada mama, ela tira essa mama e opta por tirar a outra por diminuição de risco futuro, entendeu? Sim. Mas tem que ser uma conduta sempre conversada com Mas a pessoa tá lá nos assistindo, ela diz assim, cara, eu quero ir atrás, então. Tá? Eu descobri que meu avô morreu de câncer, minha mãe teve alguma coisinha aí. Então... O que é que eu faço para achar vocês? Que passos que eu dou para começar a me investigar? O rastreamento, o que a gente fala que é o padrão. Mulheres a partir de 40 anos fazerem mamografia anual. Mamografia é aquele exame que tem um mamógrafo, a mama ela é comprimida e é feita uma imagem da mama. E essa imagem está feita o quê? Buscando alterações da mama, buscando um possível nódulo, um possível câncer. Então, se você é mulher, se você tem mais de 40 anos, ou se, por exemplo, a minha mãe ela teve câncer de mama com 40 anos, eu busco o atendimento 10 anos antes. Isso é preciso ser falado. Anotem. Porque poucas pessoas sabem. Só em relação a isso, existe uma divergência, né? A gente costuma adotar, porque a gente está no G1, a gente acompanha mastologista, a gente costuma acompanhar esse intervalo dos 40 aos 74 anos, a mulher tem que fazer anualmente a mamografia, né? Mas existe a recomendação do Ministério da Saúde também, que é dos 50 aos 69 anos. Aqui a gente acompanha a da Sociedade Brasileira de Mastologia, que é a... Mais confiável. Não, é a guideline que a gente segue. Tem a guideline da sociedade, tem a guideline do Ministério da Saúde. Lá no G1 a gente adota a da sociedade, então a gente, como G-Owners, né, a gente vai nesse caminho também. Mas complementando uma coisa que a Paula estava falando sobre os fatores de risco, né, que é muito importante. Existem os não evitáveis, né, e os evitáveis. Os não evitáveis normalmente está associado com a vida reprodutiva da mulher, né. Se ela teve uma menstruação muito cedo, se ela tem uma menopausa muito tarde, quanto maior essa janela, maior o risco da mulher ter o câncer de mama, né? E existem os evitáveis também, que estão relacionados com o alcoolismo. O tabagismo é meio controverso ainda, mas acredito que é uma relação com câncer de mama também. Então, existem aqueles fatores... Já ouvi dizer também, acho que eu sei onde foi que eu li, sabe onde é que leu? Que, por exemplo, utilizar contraceptivos hormonais, né? E fumar triplica o risco de câncer de mama.
A terapia hormonal realmente é um fator de risco também. Mas não também. é um fator de risco tão preponderante quanto a gente achava. Chega a ser Sim. assim, não tomem anticoncepcionais orais, porque ou não faça terapia hormonal pós-menopausa, porque... Mas foi descoberto que, inclusive assim, nas aulas, né, os professores já fazem errata de dizer que esse risco ele não é tão elevado quanto Daí a se importância da acreditava. pesquisa, né? Exato. Quanto se acreditava. Então, você conversa com a sua, nesse caso, com a ginecologista, e você calcula o risco-benefício. Então, tudo tem que ser feito de maneira assim, a gente não pode chegar aqui e falar, não tome anticoncepcionais orais. Não, é um fator de risco. Então, a partir do momento que você sabe, ó, eu tomo anticoncepcional oral, eu tenho uma história familiar, vou buscar desde cedo. As ações devem ser assim, não tão extremas. Ok. E para o homem? O que é que o homem deve começar a pensar? Qual tipo de câncer que ele deve ir atrás? Tem aquela história do medo do exame da próstata, né? Como é que tá isso? Fala pra gente um pouquinho sobre o homem. O Tá bom. cara que tá assistindo aí a gente. Sobre o câncer de próstata, apesar de ser... A gente diz que ele não é um câncer, na maioria das vezes, que ele não é tão invasivo, ele não cresce tão rápido, sendo que assim, a maioria das necrópsias, um homem, por exemplo, morreu de coração. Ele tinha um aumento da próstata, mas nunca deu alguma alteração. Mas assim, então é comum, é bastante comum. Inclusive Mas, não só aumento, mas no câncer, né? Às vezes. exatamente. Às vezes tinha câncer, nem sabia. Porque o coração, por exemplo, coração papapou primeiro do que aquilo ter dado alguma interferência na vida daquele homem. Mas a gente tem o Novembro Azul, né? A gente também faz diversas ações sobre ele. E o que tem os fatores também de risco. Novembro Azul é a época do bigode, né? Fatores, os fatores evitáveis e não evitáveis. Tem, assim, é quase que um mantra na oncologia, que é dentro do que você pode, assim, principalmente a gente que vai para a comunidade, é muito difícil a gente falar assim, principalmente para as mulheres, né? Se alimentam bem, façam atividade física 120 horas por dia, porque a gente sabe que isso não é a realidade de todo mundo. Nem todo mundo pode largar o que está fazendo, largar o filho em casa quando ela está cuidando de sozinha, largar o emprego. Às vezes ela é a sustentadora da família para fazer atividade física. Mas de estilo de vida a pandemia mostrou pra gente a possibilidade dessa prática de atividade física de alguma maneira, simplesmente. Então é isso que eu falo. Cara, morou no quinto andar, não usa o elevador. Vai, exatamente. Qualquer isso coisa que vá ajudando no seu eu dia a sempre chego dia. a falar assim, eu sei que eu, como pessoa da saúde, é utópico eu falar e chegar aqui assim, parece até desleal eu com a pessoa. Coma bem, faça isso, quando aquilo não está nas condições da pessoa. Então, o que eu digo, faça o que está nas suas condições. Se você pode, por exemplo, deixar a criança brincando, colocar na TV um fit dance e se movimentar, isso já vai ajudar a sua saúde de uma maneira. Se você puder fazer uma caminhada no final da tarde, quando a criança está na creche, isso vai lhe ajudar. Então, assim, é o que você puder fazer. Assim, a alimentação, a gente sabe que a alimentação saudável é bem mais cara. E esses fatores que a Paulinha tá falando, tipo, essa mudança de estilo de vida, né, é essencial para prevenir qualquer tipo de câncer. Não só de próstata, não só de mama. E nem só câncer também, né? Qualquer tipo de doença. Qualquer tipo de doença crônica, diabetes, problemas cardíacos e tudo mais. Gente, maravilhoso. Por mim, a gente ficava aqui até as outras 15 horas que faltaram nesse podcast aqui. Mas é como eu sempre digo, né, para o pessoal que vem aqui, até agora não teve nada que fosse um conteúdo assim que eu não quisesse repetir, bater papo de novo com a galera que está aqui. Então, assim, eu espero que as pessoas tenham mais consciência, né, sobre o câncer. A gente dá todo tipo de alerta em sala de aula também. Às vezes o adolescente nem se preocupa tanto que fala, isso é de ser de velho, né? Às vezes ele está com aquela concepção lá. E de fato, de certa maneira, ataca mais as pessoas. Sendo que as mudanças estão sendo acumuladas durante toda a sua vida. Com certeza. Boa. Tá aí, como eu vou usar essa. Aquelas mutações genéticas, Obrigado. né? Aquelas mutações. Não foi uma mutação que leva você a ter um câncer. Foi diversas mutações Foi a durante vida sua que você vida. viveu, né? Por isso que a gente costuma dizer que a maioria dos cânceres são de pessoas idosas. Por quê? Porque aquela pessoa já acumulou diversas mudanças genéticas durante a vida dela. Mas eu guardei uma pergunta pro final aqui, né? Fala de coisa boa, né? Terminar com coisa legal. Porque assim, a gente também estuda um pouco e vê que alguns tratamentos, algumas coisas, por exemplo, eu lembro de uma pesquisa que eu li num livro sobre inteligência emocional, inclusive, que o pesquisador dizia que a questão do tratamento mais afetuoso, né, ele melhora o prognóstico, ele melhora a chance de recuperação do paciente. Vocês têm algo a dizer sobre isso? Definitivamente o cuidado, a relação médico-paciente influencia muito no prognóstico, né?
E uma coisa muito legal também, que inclusive a gente vê lá no G1, é a questão do sino da vitória. Não sei se você já ouviu falar. Já. Então lá... Mas fala pra gente aí. Que é o sino da vitória, né? A paciente diagnosticada com câncer, ela termina o tratamento, ela tá acompanhando o segmento dela. Então, quando ela termina aquele tratamento, quando ela tá naquele segmento, ela toca o sino da vitória, que é ela mostrando que ela combateu o câncer, né? Como dizer que ela estava curada. Então, ela vai lá no G1, lá na sala de espera, tem o sino da vitória. Então, ela vai acompanhada do médico dela, né? Que foi o médico que fez aquele segmento com ela. E ela toca o sino. E sempre é muito emocionante quando a gente está lá e a gente pode observar isso. Não é uma sentença de morte. Então, cada dia mais a gente está evoluindo, cada dia mais a gente está vendo prognósticos bons saindo, os médicos estão se capacitando mais, a gente está descobrindo mais, está tendo pesquisa. Então, realmente, essa parte, esse cuidado que o médico tem, você acompanhar seu paciente, você poder ver ela chegando naquela reta final, tocando o sino da vitória, eu acho que isso não tem preço, né? É um ritual muito bonito, assim. Vai ser A galera fica aplaudindo. vai ser nossa grande recompensa. E é isso que a pergunta você acabou respondendo. Como é que é chegar pro paciente e dizer, cara, você já pode tocar o sino da vitória? Como é que é no coração? Já passaram por essa experiência? Tô vendo ali uma vitoriosa ali chorando, né? Que fique registrado que a Kátia passou por isso. Kátia venceu um câncer de mama agressivo. Uma guerreira, não deixou de trabalhar nenhum dia. Não a conheci nesse período, mas admiro pelo que você passou, né? E ela tá emocionada ali, eu tô ficando também. E a gente tá aqui pra isso, pra falar que como a gente precisa repetir, não é uma sentença de morte. A luta ela precisa ser feita. E é isso, é prevenção. E quando ela chega, sobre a relação médico-paciente, é essencial, sabe? Isso perpassa também sobre várias coisas que a gente falou, sobre o nosso objetivo da medicina. É essencial que essa paciente ela seja atendida por um médico que acredite na vitória dela, que acompanhe e que realmente tenha, assim, um anseio, o que motive ele a acordar e ir todo dia para o consultório é um anseio de cuidar. E é por isso que a gente entra na faculdade. A gente quer que todos os nossos pacientes, meu Deus, se fosse top, todos os nossos pacientes sairiam curados e felizes, né? Gente, eu estou muito feliz com esse conteúdo, mas eu vou quebrar aqui o protocolo de uma maneira nunca antes vista. Quem vai encerrar e dar o tchau para todo mundo aqui e agradecer a presença de vocês, acho que ninguém melhor é a Kátia. Eu vou me levantar, ela vai vir para cá agora para dizer que vale a pena o tratamento, para mostrar que você está aí viva, tá? E eu me despeço por aqui. Quem vai fechar o programa é ela. Muito obrigado a vocês, tá? Muito obrigada. Estou saindo e ela vem. Que ele fez não é ok. Só para dizer isso, né? Porque eu estou realmente muito emocionada. Muito mesmo. A história do sino, ela é muito importante para essa vitória, né? E eu, assim, eu estou muito feliz de vocês terem vindo aqui participar com a gente. Foi um prazer nosso. A gente agradece. Incrível. Muito mesmo, de verdade. Paula, Clara, Matheus. É muito emocionante ouvir todo o trabalho de vocês e saber que tem um resultado positivo na vida das pessoas. Eu estou muito grata. A gente que agradece essa oportunidade, agradece o Colégio Antares por ter nos dado esse espaço para que a gente pudesse falar de um assunto que a gente realmente está estudando, que nós gostamos, e de também fazer vocês conhecerem a ONG G1, a Liga G1, e conhecer mais sobre o nosso trabalho. Então a gente agradece ao Colégio Antares, agradece a divulgar nosso Kátia. projeto e a ONG, né? Muito obrigada. Então, gente, acompanha aí a plataforma Spotify, YouTube. Não deixem de ouvir esse conteúdo tão relevante, viu? Um grande abraço. Só para completar aqui, eu vou fazer um jabá das nossas redes sociais, né? Então, @G1Liga no Instagram. A gente está postando sempre conteúdo sobre oncologia, sobre tratamento, prevenção. A gente tem nosso podcast G1Cast no Spotify e também no YouTube. Então, para quem quiser nos acompanhar, nós estamos em todas as redes sociais. Obrigada, Kátia. Obrigada, Colégio Antares. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau.